Fala minha gente, tudo bem? Vamos falar sobre esse empate entre Cruzeiro e Grêmio lá em Belo Horizonte, que de nada adianta, por mais que o Grêmio tenha feito o seu pontinho de misericórdia e tenha se distanciado 1 milímetro da zona de rebaixamento, tá apenas a 3 pontos ainda de distância para o Criciúma, que é o primeiro time dentro do Z4, mas enfim, acho que o que mais frustra o torcedor do Grêmio não é nem o resultado ou a quantidade de pontos adquiridos, e sim o futebol apresentado, que é sofrível de ver, uma coisa que era pra gente ter prazer, que é ver o nosso time, a gente infelizmente está sendo minado por um sentimento ruim, entristecedor, que neste momento é acompanhar o futebol que o Grêmio vem apresentando nos últimos jogos. Não só nos últimos jogos, né, mas no ano como um todo. O Grêmio talvez tenha tido a sua principal evolução lá no Campeonato Gaúcho, ainda nas fases decisivas, mas que, no fim das contas, a gente sabe que estadual não é parâmetro para nada. Infelizmente, muito cedo teve também ali a questão da tragédia, que no fim das contas atrapalhou tudo, o que não justifica também o Grêmio vir jogando tão pouco, né, nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O time decaiu de uma maneira absurda e hoje contra o Cruzeiro foi mais um daqueles jogos onde a gente vê um ataque contra a defesa. Era o Cruzeiro atacando e o Grêmio se defendendo. O Grêmio atacou pouquíssimas vezes durante o jogo, mais até no primeiro tempo do que no segundo. Teve uma chance impressionante ali com o Dodge de fazer um 2-0, quem sabe ter uma tranquilidade maior, mas novamente é um jogo onde o Grêmio consegue fazer 1-0 com o Bright White, o Renato opta por recuar o time, o Grêmio tenta sair nos contra-ataques e no fim das contas, de tanto se recuar, acaba chamando o adversário para o seu campo e consequentemente sofrendo gols. É uma pena acompanhar isso novamente, mas enfim, o Grêmio até criou algumas oportunidades no início do jogo, conseguiu fazer o seu gol, na verdade, com o Bright White, então numa jogada muito da própria inteligência dele, que sabia, acho que teve a percepção, até por ter mais experiência do que todos os outros nesse tipo de situação, a percepção de que o Cruzeiro estava dando brecha para os lançamentos do Grêmio, já que o Cruzeiro vinha todo para o ataque, e com isso o Grêmio conseguia se beneficiar de alguns lançamentos. E com isso o Bright White então fez aquele lançamento para o Aravena, pegando a zaga do Cruzeiro já um pouco desajustada, o Aravena vem dar o passe em profundidade para o João Pedro, que cruza para o Bright White conseguir fazer o gol do Grêmio para abrir o placar. O Grêmio até então ainda consegue concentrar algumas oportunidades, mas quem estava de fato mandando no jogo não era o Grêmio, era o Cruzeiro, principalmente até com aquele lateral direito que a gente, como gremista, não vai muito com a cara, né? O William, que aquela vez acabou quebrando o maxilar do Bolanhos, enfim, aquele lance do Grenal. O Cruzeiro atacava muito por aquele lado e também pelo outro lado, né, com o Marlon. Mas o Cruzeiro percebeu que o trabalho defensivo do Grêmio pelas laterais estava bom, tanto com o Soteldo quanto com o Aravena. Eis então que o Cruzeiro começa a atacar um pouco mais pelo meio, já que percebeu que as pontas estavam congestionadas. E aí no meio é onde surge a jogada do gol dos caras, né? Aquele passe ali até me esqueci o jogador agora que deu assistência, não lembro se foi o Barreal, mas, gente, a percepção do Reinaldo defensiva é muito triste de ver, tá? Porque assim, tinha o Gemerson já pertinho do jogador que deu o passe. Era só o Reinaldo dar 2 passes para trás, para não deixar com tanta liberdade atrás dele o Matheus Pereira que acabou fazendo o gol. Mais um gol que o Reinaldo toma nas costas por uma desatenção defensiva. O que a gente vai falar? Enfim, eu acho que não tem solução, sinceramente. Vamos ter que aguentar ele até o final do ano. E honestamente, por mais que algumas pessoas considerem ele útil para elenco, porra, mano, eu acho que tá sem clima, eu realmente não quero que ele fique, tá? Tudo bem que o torcedor é muito passional, né? Bastou ele fazer 2 gols contra o Fluminense pela Libertadores e tinha gente já ainda usando o cara. Não é por aí, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, o Grêmio infelizmente sofre novamente um gol se encaminhando para o final do primeiro tempo. Tinha sido assim contra o Juventude, né? Depois o Juventude até conseguiu virar no segundo tempo. Não foi o caso, graças a Deus, hoje do Cruzeiro conseguir fazer a mesma coisa. Mas o Grêmio está com sérios problemas defensivos. Para ser justo, temos que elogiar o Rodrigo Caio. Acho que fez um ótimo jogo hoje, muito correto e antecipando bem todos os movimentos, tá? Realmente, quem fala aquela frase, principalmente o flamenguista, estava certo. O Rodrigo Caio, quando tem condições de jogar bem um jogo, gente, ele realmente tem o seu diferencial. Uma pena que pelos problemas físicos que tem, a tendência já que não fica pro ano que vem. E claro, né, se for para jogar uma partida boa a cada mês, por exemplo, realmente não compensa ficar. Mas enfim, o Grêmio ainda no segundo tempo então cria algumas oportunidades, mas o Renato opta por tirar os seus 2 principais jogadores, quem sabe, junto com o Bright White, que era o Soteldo e o Aravena. O Soteldo ficou enlouquecido quando saiu, né? Eu vi notícia ali Notícia, né? Vi comentário de WhatsApp, que eu não sei se é verídico ou não, falando sobre o Soteldo ter falado alto em bom tom. Não fico. De tão indignado que ele ficou quando o Renato acabou substituindo ele para a entrada do Edenilson, né? Ele colocou o Edenilson e o Pavon. É compreensível que o Soteldo fique desse jeito, afinal
Ele estava bem no jogo, bem na medida do possível pro que o Grêmio está apresentando hoje, mas parecia que o Aravena estava mais cansado do que ele. Enfim, o Soteldo foi indignado de ter saído, e realmente você tirar o Soteldo para colocar o Edenilson não acrescenta muita coisa. O Soteldo é um cara que recompõe bem, ele está sempre voltando, deu até cabeçada hoje, um salto para conseguir afastar a bola numa jogada, eu reparei nisso. E o Edenilson a gente sabe que defensivamente não é um cara que tem uma marcação brilhante, ofensivamente também até perde algumas jogadas, algumas dá certo, outras nem tanto. Enfim, eu preferia ainda que o Soteldo tivesse continuado em campo. O Renato, então, além do Edenilson, coloca o Pavon, que vamos combinar, nada fez, a bem da verdade perdeu um contra-ataque que eu fiquei muito indignado com ele. O Pavon não aconteceu no Grêmio, encantou com alguns jogos e assistências lá no Campeonato Gaúcho também, que no fim das contas não é parâmetro para nada, como eu falei. Mas desde que voltou de lesão não conseguiu apresentar nada, acho que é o terceiro ou quarto jogo dele e até agora não conseguiu apresentar nada. Para mim a grata surpresa hoje foi o Aravena, que participou ativamente do gol, dando passe para o João Pedro fazer assistência, mas também nos contra-ataques, né? A primeira finalização do jogo pró-Grêmio foi com o próprio Aravena num contra-ataque que ele puxou vindo para a esquerda e finalizando para a defesa do Cássio. E, enfim, mas também afobado em alguns momentos, né? Ele perdeu contra-ataques, assim, e teve uma hora que era só para tocar pro Soteldo do outro lado, ele acabou finalizando de esquerda prensado, coisa que não precisava, né? Uma coisa assim ainda meio inexperiente, digamos, mas eu acho que ele tem um alto potencial de crescimento, que infelizmente, na minha visão, acabou não jogando nada, e até um pouco preocupante porque já faz várias partidas que ele não vem jogando nada, é o próprio Monsalve. Gente, o Monsalve, eu não quero falar que ele foi uma enganação, porque é errado ainda a gente dizer isso talvez com pouco tempo, até porque ele nem é titular, mal tem oportunidades como titular, a bem da verdade. O Renato coloca ele se encaminhando para o final da partida, né, da metade para o final do segundo tempo, e eu não sei o quanto isso afeta um jogador exatamente, mas já faz jogos e jogos que o Monsalve simplesmente não consegue jogar. Meses, na verdade, né? Vamos combinar que já faz meses. Encantou também nos primeiros jogos. Foi mais um caso de jogador que encanta nas primeiras partidas com gols, assistências. Quem não lembra da estreia dele contra o Atlético Mineiro quando ele fez 2 gols, um anulado, que foi um golaço, né? E depois aquele gol ainda pressionando lá a zaga do Atlético Paranaense, lá em plena Liga Arena, Arena da Baixada, enfim. Muito distante de ser aquele jogador que se apresentou para o torcedor. Hoje, novamente, também perdendo jogadas, enfim, um tempo de bola errado. O Grêmio, como um todo, não fez um bom jogo. Acho que quem se salvou hoje, Marquezinho, Rodrigo Caio, Bright White. O Diego Costa entrou no final ainda com muita vontade, mas também um time já muito desorganizado para conseguir gerar minimamente pelo menos uma chance para ele, né? Vá que se ele tivesse uma chance ele guardasse. Pô, a gente sabe da qualidade dele como centroavante, mas se não tem um time que crie pelo menos uma oportunidade para você, como é que você vai fazer um gol? Você vai ter que voltar até o meio de campo e tal. O trabalho do Diego Costa hoje, quando entra, é porque o Grêmio tá desesperado e ia ficar correndo de um lado pro outro para tentar inibir os avanços do adversário. É só isso, porque simplesmente finalizar gol, ter oportunidades para fazer alguma coisa, dar uma assistência, muito dificilmente ele tem e hoje não teve nenhuma. Enfim, no final do jogo virou um Deus nos acuda, o Grêmio completamente defensivo e o Cruzeiro tentando atacar. Na bem da verdade, no último lance da partida, que acabou agora, o Grêmio teve uma chance, que não dá pra chamar de chance exatamente, porque o Grêmio não chegou a construir essa chance, mas o Grêmio construiu um contra-ataque através da falha de defesa do Cruzeiro, onde, olha só, o PP, ele ficou tão inseguro de continuar a jogada com um pouco mais de velocidade, que ele simplesmente parou a jogada, pausou, esperou, tocou pro Diego Costa na entrada da área, o Diego Costa recuou mais ainda a bola e no fim das contas o Rafael Claus acabou apitando o final do jogo. Então assim, o Grêmio tá em mais lençóis. Infelizmente o Grêmio não... a coisa não aconteceu esse ano, cara. E o pior é que eu, talvez por ser um torcedor exigente, eu quero que o Grêmio, pelo menos, além de se livrar do rebaixamento, pelo menos classifique pra Sul-Americana, cara. Eu quero isso porque o Grêmio tem que ter alguma competição internacional pra jogar no que vem pra pelo menos conseguir fazer um investimento de trazer alguém com um pouco mais de nome para, enfim, não digo nem para comando técnico, embora a gente também evidente que, pelo menos pelo que eu acompanho, boa parte da torcida queira a mudança da Casa Mata, mas eu digo um reforço para ataque, para meio de campo, enfim, o Grêmio tem que ter algum nome para pelo menos chamar mais o torcedor para o seu estádio, afinal de contas... a gente ficou mal acostumado com o Soares, enfim, ele faz muita falta. Veio o Bright White, que tudo bem, não é a mesma figura midiática, mas consegue entregar bem. Falta um meio de campo, cara. Se não é o Monsalve, que deve ganhar mais oportunidades ano que vem, já que agora se acostumou a viver em Porto Alegre, enfim, tá um pouco mais ambientado, embora vive uma péssima fase. Vamos ver como é que o Grêmio vai se sujeitar a esse tipo de situação, mas vai ter que contratar mais gente, cara. Por isso que ter uma competição para jogar sul-americana acaba sendo atrativa para os jogadores aceitarem propostas e, consequentemente, vir para cá. É isso que eu quis dizer. Embora acho que eu me expressei mal, acabei demorando muito para falar o raciocínio. Mas enfim, gente, é isso. O Grêmio são apenas 41 pontos.
3 pontos do Z4, tem ainda São Paulo, que vai ser o jogo que o Grêmio provavelmente vai mobilizar de uma forma absurda o torcedor, tem que ser o jogo pro Grêmio ganhar. Ou, assim, a gente até consegue imaginar o entorno do Grêmio para ganhar, enfim, a torcida lotando a arena, contra o São Paulo, que é um time que no momento tá até meio que num limbo, assim, de meio de tabela, né? Mas, pelo futebol apresentado, a gente fica com sérias dúvidas se o Grêmio tem capacidade de vencer esse jogo, de fazer um gol, quem sabe. Esse que é o maior problema. A gente consegue imaginar uma situação, mas olhando pro lado futebolístico do Grêmio, a gente vê quanto o time tá sofrendo para conseguir fazer alguma coisa. Desorganização ofensiva, defensiva, tomando gol a todo jogo nas costas com alguma falha do Reinaldo, enfim, as coisas realmente estão péssimas. Mas é isso, gente. Se você gostou do vídeo, então, peço que deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.